Boa tarde a todos, né? Hoje vamos iniciar a nossa segunda aula do curso, né? Quem vai ministrar essa aula para nós hoje é o doutor Ricardo Oliveira. Ele vai falar um pouco sobre as dinâmicas práticas dos recursos extraordinários. Doutor Ricardo, seja bem-vindo, viu? Uma boa aula e fique à vontade. É um prazer. Eu agradeço, doutora Carla. Boa tarde a todos. Hoje, gente, eu sou advogado, residente jurídico da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Estou lotado com o doutor Antônio Rui, que vejo também que está presente aqui, ao qual já aproveito e saúdo ele. E hoje eu vou fazer uma breve discussão prática, com base na jurisprudência em tese do STJ, dos enunciados simulados do Superior Tribunal de Justiça, e também vou adentrar um pouco em alguns julgados que foram conhecidos pela sua inadmissão. São inúmeros julgados que são oriundos das defensorias públicas dos estados, certo? Mas, antes disso, eu vou fazer um breve resumo básico do que aconteceu na aula anterior. Foi uma aula do professor João. 4 horas de aula, vou tentar resumir ela no máximo em uns 15 minutos, só para a gente começar a nossa discussão. Aqui, gente, eu vou falar que a minha aula ela é mais interativa, então eu vou fazer muitas perguntas, vou questionar muito aos doutores e depois disso vou apresentar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema que eu vou fazer a minha indagação, certo? Iniciando a aula pelo encontro anterior com o doutor João, teve uma nuance inicial sobre as características dos recursos extraordinários. E quando a gente começou a discutir sobre os recursos extraordinários, nós tivemos a apresentação de uma jurisprudência defensiva, que hoje é a jurisprudência que é destoante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, onde a gente tem duas súmulas que são muito rebatidas, que são muito apresentadas como fundamento de inadmissão, que é a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. E aqui, a súmula 7 é aquela súmula conhecida por todos que não cabe o reexame de prova em sede de recurso especial. Posteriormente, na aula também, a gente discutiu um pouco sobre a lei, a doutrina e os precedentes. É uma tríade que nós precisamos dominar para conhecer o recurso especial no seu aspecto prático. É saber muito bem como demanda a lei, muito bem como a doutrina discute aquele ponto, e também, mais do que nunca, conhecer os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou fazer uma, uma, uma apresentação com base à observância da distinção e da superação. O professor João, na aula passada, falou que sempre nos nossos recursos que apresentemos o termo distinguish ou porque nós precisamos apresentar o distinguish ou o overrule. Pelo primeiro ponto, que são muitos recursos feitos direcionados ao Superior Tribunal de Justiça. E quando se tem muitos recursos, é inviável que os assessores e até mesmo os ministros façam essa admissão recursal. Então, majoritariamente, é feito mediante inteligência artificial. E para pegar a inteligência artificial, nós precisamos utilizar desses termos específicos, que é o distinguish e o do overruling. E aqui eu vou fazer um rememoramento do que nós temos de overruling, de superação. Nós aqui, na Defensoria Pública do Estado da Bahia, discutimos bastante com relação aos honorários advocatícios, quando litigamos contra o próprio Estado da Bahia, e também temos essa discussão com base em inúmeras outras defensorias do Estado. Aqui a gente esbarra na lei que impede que nós tenhamos honorários advocatícios quando litigamos contra o Estado e também na súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula 421, gente, ela fala, vou colocar aqui no chat, que 421 que os honorários de advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela vai atuar contra a pessoa jurídica de direito público ao qual ela pertença.
Aqui nós vamos ter uma breve discussão com relação a esse enunciado de súmula. Por quê? Porque é visível que a Lei Complementar 90, a seu artigo 4º, inciso 21, ele permite o recebimento das verbas sucumbenciais, mas também existe essa súmula, ela foi editada com base num procedimento, com base no entendimento anterior de que a Defensoria Pública era vinculada, era subordinada ao Estado, subordinada ao ente que estava, ao qual pertencia. O que hoje não é mais possível diante da emenda constitucional de número 45 a 74 e a de número 80, que confere a autonomia à Defensoria Pública. E aí a gente tem uma tentativa de overruling com relação a essa súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que ela não tem mais a sua aplicação após as emendas constitucionais. Aqui a gente tem também, perante o Supremo Tribunal Federal, uma discussão sobre essa matéria, quando sobe para o Supremo Tribunal Federal uma discussão com relação à Defensoria Pública litigando contra a União. E o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública da União litigava com a União. E aqui vou até informar qual do STJ, mediante o agravo regimental de número 1937, e são inúmeras decisões com base nisso. Coloco aqui no chat para vocês a decisão do agravo regimental de número 1937, que é uma decisão, acredito que é do ministro Gilmar Mendes, onde ele permite honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ele litiga com a União. E isso ele fundamenta após a emenda constitucional de número 80 de 2014. Só que a gente tem uma decisão do STF que já tem repercussão geral também, onde está se discutindo a possibilidade do Estado, quando litiga, da Defensoria Pública do Estado, quando litiga com o ente que está vinculado. Essa decisão já existe uma repercussão geral e essa é uma das possibilidades de overruling que nós temos perante aqui, junto à Defensoria Pública e também nas Defensorias Públicas dos Estados, certo? Dando sequência a esse ponto, a gente também viu algumas formas de se esquivar um pouco dos verbetes de súmula, de jurisdição defensiva, a súmula 7 e afins. E a súmula 7 ela vai afirmar que não é possível a rediscussão dos fatos em fase de recurso especial. E aqui a gente tem uma possibilidade de sair dessa súmula 7, dessa jurisdição defensiva, quando a gente argumenta que não estamos rediscutindo fatos, e sim o direito aplicado aos fatos. E aqui também vimos outras possibilidades de flexibilização da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, é quando existe uma ação indenizatória, indenização por danos morais, quando o valor ele é exorbitante ou quando ele carece de algum tipo de fundamentação, quando ele é irrisório. Ou até mesmo quando se tem uma possibilidade de requerer a majoração ou de readequação de honorários advocatícios, e aqui utiliza a mesma lógica, quando ela é exorbitante ou quando ele é irrisório, é uma das formas que o verbete de súmula de número 7 é flexibilizado, certo? Continuamente, a gente também verificou que não é possível o recurso extraordinário e nem o recurso especial, se ainda for possível algum tipo de recurso na instância ordinária, sobre pena de violação da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente entrou naquela sistemática, numa discussão básica, que lembro que um defensor estava na sala e discutiu um pouco sobre isso com o professor João, que é quanto ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que quando os embargos de declaração fossem julgados pela turma, caberia ainda o agravo interno contra a decisão colegiada, o que vai de encontro frontalmente
ao artigo 1021 do agravo, que regulamenta o agravo. É necessário que sempre que a gente queira sustentar um ponto perante as cortes superiores, precisamos discutir essa matéria desde o primeiro grau de jurisdição, apresentar aquele ponto, e também no segundo grau de jurisdição, bater nele novamente, para que seja visto o pré-questionamento. Inclusive, matérias de ordem pública precisam ser discutidas todas previamente, certo? Finalizando o contexto da aula anterior, a gente verificou que o recurso especial ele tem a fundamentação vinculada, e quando não se existe a fundamentação vinculada, direcionada ao recurso especial, ele é inadmitido por ausência do princípio de dialeticidade. E aqui eu paro esse meu breve resumo com relação à aula anterior. Alguém tem algum questionamento com relação a essa aula prévia que a gente teve? Se não, vamos adentrar no nosso ponto agora inicial com relação aos recursos especiais. Aqui eu vou discutir uns pontos com relação à jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou pedir um pouco que vocês percam um pouco a vergonha, porque eu vou fazer questionamentos e que preciso da interação de vocês para que eu consiga prosseguir a aula. Então, o primeiro ponto que eu quero questionar a vocês com relação à jurisprudência em tese do STJ é o seguinte questionamento: se eu, advogado, defensor público, residente jurídico, não observo a dialeticidade ou a impugnação específica, é possível que o meu recurso ainda assim seja admitido? Vou repetir o questionamento a vocês. A ausência de impugnação específica, a inadmissão recursal, ela enseja a inadmissibilidade recursal ou a admissibilidade? Vamos para esse primeiro ponto. Em ato contínuo, eu vou perguntar se a decisão de inadmissão ela é fundamentada na súmula 7 ou em uma decisão oriunda de demanda repetitiva. O que eu faço com relação a esse ponto? Eugênia falou, acho que sim, por falta de interesse. É correto, 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 correto. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele discute um determinado ponto com relação à dialeticidade. Tem que ser debatido. Todos, 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 todos. Nenhum ponto pode ser ignorado pela parte quando vai fazer um recurso especial. Mas vamos supor o seguinte ponto. Eugênia fez um recurso especial e quando sobe esse recurso especial para a decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de Justiça quanto à sua admissibilidade, ele inadmite o recurso especial com base na súmula 7 e com base em alguma demanda repetitiva que o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado. O que é que eu posso fazer com relação a isso? E se eu atendi a dialeticidade recursal no recurso especial, eu posso ignorar a dialeticidade no próximo recurso que eu vou fazer? Aqui eu vou responder com base no entendimento notório e atual do Superior Tribunal de Justiça, que é oriundo do dia 16/9/2021. Vou colocar aqui no chat. O recurso, o que é que aconteceu com ele? O recurso é processual civil, é um agravo interno, no agravo em recurso especial, o princípio da unirrecorribilidade das decisões, a preclusão é consumativa, e aqui o que eu quero chegar a vocês é o ponto principal da inadmissibilidade recursal.
ela fala que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade gera inadmissibilidade recursal, certo? O processo não vai poder ser admitido em sede de agravo. O ponto é, quando eu tenho inadmissibilidade do meu recurso especial, eu só tenho um caminho básico, um caminho que me impõe a ser feito, que é o agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Nesse ponto, quando eu vou agravar essa decisão de inadmissibilidade recursal, eu preciso obrigatoriamente, de forma obrigatória, doutores e doutoras, obrigatória, rebater os fundamentos de inadmissão. Então, por exemplo, repito, se uma decisão que indefere o recurso especial de Eugênia é com base na súmula 7, na súmula 5, na súmula 421, na demanda repetitiva de número tal, apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, eu preciso rebater todos esses pontos. Pela súmula 7, eu preciso rebater no meu agravo a súmula 5 e a súmula 7. Preciso falar que é impossível que seja feito, impossível que seja aplicado determinadas súmulas pela sua não incidência. Se eu deixo de fazê-lo especificamente, se eu deixo de impugnar especificamente a súmula 7 ou a súmula 5, que é o que foi o objeto de que fundamentou a inadmissão, o meu recurso não será admitido em sede pelo ministro, pelo simples fato de que eu ofendi o princípio da dialeticidade recursal. Esse é um dos pontos da jurisprudência defensiva do Superior Tribunal de Justiça com relação à ausência de impugnação específica de pontos que são objetos de inadmissão recursal. Aqui vou mostrar um pouco a vocês posteriormente, em aula, que muitas decisões são tomadas com base na ausência de observância ao princípio da dialeticidade. Muitas decisões são com base nisso. Outras decisões com base na tempestividade, outras decisões com base na infringência da súmula 7. E eu vou demonstrando ao longo da aula alguns posicionamentos. Com relação a esse posicionamento jurisprudencial, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Podem falar, gente, eu não mordo, não. Ato sequencial, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida com relação a esse posicionamento jurisprudencial, eu vou para o segundo ponto. Mas antes vou apenas acrescentar um pontozinho que vem da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. É que, de acordo com a Corte Especial, o recurso especial ele não é formado por capítulos autônomos, mas sim por um único dispositivo que vai exigir a sua impugnação total. Em outras palavras, cabe a mim, agravante, atacar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial. Se existe um fundamento único, eu preciso atacar aquele único fundamento e depois informar ou fundamentar novamente com relação ao restante do meu recurso especial. Mas, especificamente, eu preciso abrir um tópico na minha o porquê eu estou atacando aquela decisão de inadmissibilidade, certo? Eu vou colocar aqui a decisão da Corte Especial, para caso alguém tenha interesse. Esse julgado é de 19 de 9 de 2018 e foi feito mediante o informativo de número 638. Este é o único ponto que eu tenho a tratar com vocês com relação a esse tipo de jurisprudência, lembrando novamente que a ausência de impugnação específica dos pontos que levam à inadmissibilidade recursal. Se você não impugna especificamente, você vai ter a inadmissibilidade do seu recurso, justamente porque você não impugnou especificamente a matéria. Certo? Quanto a esse ponto, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Podem me
intervir a qualquer tempo, viu, gente? Na aula não tenho nenhum problema com isso, não. Se não, vou para o próximo julgado, que é... Essa impugnação, Ricardo, Sim, específica, ela é muito mais rígida, né? Você está querendo dizer, quando se faz um agravo de estranca no STJ, em razão da inadmissibilidade. É isso? É quando se trata, no caso, de uma inadmissibilidade, e você vai fazer um agravo. Essa rigidez, no que se refere ao combate de pontos específicos, ela é muito mais ampla, não é isso? exatamente, exatamente. Quando eu tenho um recurso que ele é inadmitido, um recurso especial que é inadmitido pelo presidente do TJ, dependendo do regimento interno, quando ele é inadmitido, você só tem um caminho, que é você agravar o recurso especial ou o recurso extraordinário. E quando você vai agravar essa decisão, você precisa impugnar especificamente os pontos que levaram à inadmissão. Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão que inadmitiu o recurso por conta da súmula 7, eu vou precisar obrigatoriamente abrir um tópico na minha petição de agravo informando a não incidência da súmula 7. Vou precisar impugnar. Vou ter que informar que a decisão do presidente do Tribunal de Justiça não está em conformidade com o posicionamento, que eu não estou querendo rediscutir os fatos, mas sim estou querendo rediscutir o direito aplicado aos fatos. Também vou ter que discutir todos os pontos que versam sobre a decisão de inadmissibilidade, reiterar o posicionamento apresentado no recurso especial, mas obrigatoriamente discutir e impugnar especificamente a decisão de inadmissibilidade. Certo? Beleza. O ponto de sequência que eu tenho para vocês, todas essas jurisprudências, gente, que eu estou colacionando aqui, todas são ou desse mês ou do mês passado, certo? E são posicionamentos adotados, eu peguei só posicionamentos adotados a partir do CPC 15, certo? Então, todos esses posicionamentos são atuais, mas que são feitos de forma reiterada, certo? Muitas vezes são aplicados de forma genérica a impugnação específica, quando existem recursos que impugnaram muito especificamente determinado ponto, existe a inadmissão pelo recurso especial. É aquela ideia da lógica do caso a caso, apresentada pelo professor João, certo? Ato sequencial, gente, eu vou discutir o segundo ponto do entendimento jurisprudencial, e aqui vou iniciar novamente com um questionamento. E o questionamento que eu tenho a fazer a vocês é se é possível a interposição de recurso especial quando se violar resolução, portaria, circulares, enunciado de súmula, qualquer tipo de coisa que não se enquadre no conceito de lei federal. É possível que eu interponha esse recurso especial com base em violação a essas resoluções, a portarias e afins? Podem responder aqui no chat mesmo, viu, gente? Se é possível, se não é possível. Vocês acham que é possível ingressar com esse recurso especial com base a determinada resolução que não foi conhecida pelo tribunal de origem? Aqui, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem outro posicionamento restritivo a partir da sua jurisprudência defensiva. O que é que o Superior Tribunal de Justiça vai dizer? Que resoluções, portarias, circulares, atos normativos que têm uma hierarquia inferior a um decreto, elas não se revestem do conceito de lei federal, certo? A gente vai ter uma interpretação muito restritiva com relação ao que é uma lei federal ou que não é uma lei federal. Vai ser lei federal unicamente aquilo que está escrito. Não vai ser possível a interposição de recurso especial quando houver uma ofensa a uma resolução ou quando houver uma ofensa a determinado circular ou algum ato normativo. Aqui vou apresentar o julgado apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, datado em 22 de 9
de 2021. Relaciono aqui também para vocês o julgado, onde o conceito de tratado ou lei federal, ele não vai abarcar resoluções, não vai abarcar nenhum tipo de portaria, nenhum tipo de outro questionamento. Ela vai ser feita de forma exclusivamente restrita, justamente porque o STJ tem essa ideia de ter uma jurisprudência mais defensiva para até impedir diversos tipos de recursos que não são possíveis ou plausíveis. Só que quando nós temos uma violação a um enunciado de súmula, qual o recurso que seria cabível para eu impugnar essa decisão? Se for súmula vinculante, eu acredito que seria reclamação, né? Constitucional. Isso. Com base no artigo 988 do Código de Processo Civil, cabe a reclamação para cassar a decisão judicial ou ato administrativo que viole enunciado de súmula vinculante. Mas se for uma súmula que não tem uma aplicação vinculante, uma súmula dita como normal, o que é que eu posso fazer para atacar essa decisão? Ou não é possível que eu faça nada contra essa decisão? Ninguém? Aqui eu vou ter dois posicionamentos doutrinários diversos. Aqui eu vou me filiar ao entendimento aplicado pela doutora Sabrina Dourado, que é a coordenadora do curso, que é cabível a reclamação quando você tem uma ofensa a uma súmula não vinculante por interpretação analógica ao artigo 988, inciso 3º, certo? Que é quando você viola o enunciado de súmula vinculante. Só que o outro lado da doutrina vai dizer que a parte prejudicada pelo tribunal de origem não verificar enunciado de súmula deverá ser interposto recurso especial, alegando que o acórdão do TJ ou TRF, ao decidir daquele modo, ele não contraria uma súmula, ele contraria o direito aplicado à lei federal que baseia a criação daquele enunciado de súmula. Conseguiram entender? Me fiz entender? Tá perfeito, Ricardo, entendi. No caso, Então vamos. seria a decisão que construiu a súmula que foi violada, por isso mesmo caberia o RESP. Exatamente. Só que aí, vou dizer, não existe um posicionamento fixo de que ou caberia a reclamação ou que caberia o recurso especial. Não existe esse posicionamento firme, não existe essa unicidade com relação à doutrina do que caberia. E o STJ, eu até hoje nunca vi uma decisão de admissibilidade de reclamação contra enunciado de súmula, até porque enunciados de súmulas do Tribunal de Justiça não fazem parte do conceito restritivo de lei federal. Então, só recapitulando, não é possível a interposição de recurso especial quando houver violação à súmula, portaria e demais ato normativo de hierarquia inferior, correto? Do conceito restritivo do que é uma lei federal, certo? E com relação à reclamação que pode ser feita em face da violação a enunciado de súmula, aqui eu recapitulo que temos dois posicionamentos. O primeiro posicionamento é aquele que diz que é possível a reclamação constitucional, tendo como base o posicionamento, tendo como base o entendimento analógico de que você poderia recorrer de súmulas vinculantes, certo? E o segundo posicionamento é de que caberia recurso especial, porque o que se está discutindo não é o enunciado de súmula, mas sim o fundamento que gera aquele enunciado de súmula. Então, por exemplo, se o enunciado de súmula é criado para discutir o artigo tal do Código de Processo Civil, o enunciado de súmula ele vai ter como base o Código de Processo Civil,
e vai ter o recurso especial será tomado como base único e exclusivamente o artigo que foi infringido pelo Código Civil na criação daquele verbete de súmula, certo? Alguém tem um questionamento com relação a essa jurisprudência do STJ? Professor, uma dúvida que Sim. surgiu. Ficou muito claro essa distinção doutrinária que o senhor trouxe, mas no que tange à prática, né, a gente verificando a jurisprudência, você já observou, ou aqui no Tribunal da Bahia, ou em algum outro tribunal, eu sei que no STJ não tem, mas a aplicação do 988 de forma analógica, as súmulas não vinculantes? Não, o Tribunal de Justiça da Bahia não admite. E aí, justamente... Mas outros tribunais... Outros tribunais, eu não verifiquei os pontos, mas acredito que, pelo que uma análise que eu fiz previamente, acredito que o de Goiás tinha aceitado a reclamação com base... Ele admitiu essa reclamação, o Tribunal de Justiça de Goiás, e tem outra que acho que é do Tocantins, precedentes muito abertos, que quando sobe ao STJ, gera uma inadmissão recursal justamente pela ordem restritiva do recurso especial do conceito de lei federal. Eles acabam barrando quando sobe para o Superior Tribunal de Justiça. Porque a gente uma problemática justamente com o enfrentamento da súmula 421 do STJ, que nega honorários à Defensoria quando ela é parte vencedora contra o Estado da Bahia, né? E aí, em diversas oportunidades, contra o próprio município, nos era negado os honorários, né? E aí a gente tentava, por meio da reclamação, né, constitucional, indicar a violação da súmula 421, né? Mas justamente por ela não ser vinculante, a gente não conseguiu êxito em nenhuma delas, né? E a gente sempre caía nessa problemática. Inclusive, eu fiz uma busca no STJ durante um tempo e não consegui achar nenhuma jurisprudência favorável, nem no STJ, algumas favoráveis aqui em caráter monocrático, mas quando chegava no órgão colegiado, todas eram inadmitidas, e algumas buscas também eu fiz em outros tribunais e não conseguia achar nenhuma jurisprudência que aplicava essa forma analógica, mas ele estendia, né, porque tem uma resolução do STJ, né, que passa a admissibilidade dessas reclamações para os tribunais, né, e ele, de certa forma, amplia o leque de possibilidade da reclamação, né, de certa forma, até legislando, abrindo um maior leque de possibilidades até do que está previsto lá no 988. E aí a gente tinha essa problemática e não conseguia êxito, justamente por conta da gente não conseguir aplicar de forma analógica a reclamação, do jeito que o senhor trouxe. A minha dúvida foi só para saber se o senhor conhecia alguma outra jurisprudência que tivesse êxito, até mesmo para a gente pôr em prática no nosso trabalho. Por conta dessa Existem, situação. Obrigado, Matheus, pela contribuição. Existem jurisprudências, sim, que geram essa admissibilidade, mas sempre feitas pelo presidente do Tribunal de Justiça. Acho que teve algumas, como repito, no Tribunal de Justiça de Goiás e no Tribunal de Justiça do Tocantins, mas quando subiu a reclamação, o STJ negou a vigência a ela, justamente porque não havia violação e não conseguiu enquadrar no conceito e também não aplicou de forma analógica. Algumas formas que estão sendo aceitas, e isso alguns professores justificam, de que seria possível justamente o recurso especial, porque você está discutindo a norma que regulamenta, a norma que fundamenta a súmula. E, por isso, seria uma forma de cabimento do recurso especial. Eu vejo como uma possibilidade de forçar um pouco a barra, mas também vejo uma possibilidade de você passar por esse critério muito incisivo do Superior Tribunal de Justiça, com um critério muito restritivo, certo? Alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça?
Se não, vamos para o próximo. E aqui eu vou discutir um pouco sobre o pré-questionamento ficto, certo? E aqui eu vou questionar a vocês qual é o requisito utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento do pré-questionamento ficto. A gente sabe que hoje a gente tem uma jurisprudência perante o Tribunal de Justiça e também pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal, que os embargos de declaração, eles não têm caráter protelatório quando ele tem efeitos pré-questionatórios. Mas o artigo 1000, eu acredito, deixa eu lembrar, 1025 do Código de Processo Civil prevê o pré-questionamento ficto. E o STJ discutiu essa matéria da seguinte forma: eu só irei aceitar o pré-questionamento ficto se a parte recorrente, quando for interpor o recurso especial, colocar um tópico, abrir um tópico expresso falando dos embargos de declaração opostos em face da turma. Conseguiram entender? Me fiz entender? Deixa eu abrir aqui a jurisprudência. Colacionei aqui no chat o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ele é do mês passado, de setembro, e ele informa que para que o pré-questionamento ficto seja aplicado e permita o conhecimento alegado pelo recorrente, vai ser necessário não só que haja a oposição de embargo de declaração perante a corte, que está julgando perante o tribunal de origem, mas sim que você indique na sua peça a violação do artigo 1022 no recurso especial. Logo, o que é que o STJ está pedindo para você? Olha, você embargou de declaração, você fez embargos de declaração, foram feitos pré-questionatórios e não foram aceitos, foram rejeitados. O STJ está pedindo a você, coloque como tópico no seu recurso especial que você fez esse embargo e apresente novamente a omissão, a contradição ou a obscuridade, para que o Superior Tribunal de Justiça possa se ater a esses pontos e decida sobre ele. Certo? Me fiz entender, gente? Certo. Então, apenas recapitulando, o pré-questionamento ficto pelo Superior Tribunal de Justiça, ele só será aceito se você abrir como um tópico no seu recurso especial, demonstrando que você fez os embargos de declaração e apresentando novamente a fundamentação, informando a omissão, a obscuridade ou a contradição, ou até mesmo o erro material previsto no 1022 do Código de Processo Civil. Certo? Vamos para o ato contínuo, e esse aqui é um ponto que é interessante para a gente. E o questionamento que eu vou fazer a vocês em sequência é: se o acórdão recorrido, por exemplo, subiu o processo, teve sentença, teve acórdão, e esse acórdão ele toca em matéria constitucional e infraconstitucional. O que eu faço como recorrente, o que eu faço como defensoria pública? E aqui eu vou lembrar a vocês que o recurso especial e o recurso extraordinário são interpostos de forma concomitante. O que eu faço? É possível que eu faça o recurso especial e não faça recurso extraordinário? É possível que eu só faça o recurso extraordinário e não faça o recurso especial? É possível que eu escolha fazer apenas recurso extraordinário por achar que a matéria vai abranger a lei federal, a matéria que rebate a norma constitucional também abrange a matéria infraconstitucional? É possível que eu discuta isso, que eu faça apenas um recurso, ou eu tenho que fazer ambos? O que é que vocês acham que vocês, como Defensoria Pública, deveriam fazer com relação ao caso concreto, quando existe o acórdão, certo? A Isabel falou,
que interpõe ambos os recursos, né? O recurso extraordinário e o recurso especial, certo? Mas caso interpõe outro por conta da jurisprudência defensiva, certo? Correto? Ambos estão completamente certos na fundamentação. Mas vamos supor o seguinte fato. Vamos supor que eu, advogado, quando teve o acórdão, eu me passei no recurso extraordinário, que tocava em matéria constitucional, e só interpus recurso especial para atacar lei federal. Aqui o STJ vai ter um problema bem básico. O que é que o STJ vai dizer para você? Olha, se o acórdão toca em matéria constitucional e toca em matéria infraconstitucional, você que só fez a interposição do recurso especial, seu recurso será inadmitido. Mas por que será inadmitido? Pelo simples fato do STJ não poder analisar a questão constitucional. Por eles entenderem que seria uma supressão de instância, não poderem analisarem a matéria. Certo? Me fiz entender nesse ponto, gente? Aqui vou colocar também, novamente, a jurisprudência, que é aplicada a esse caso concreto. É uma jurisprudência, tem 4 dias, essa jurisprudência, 1/10 de 2021. O que é que ela está dizendo? Essa aqui, deixa eu ver. Não, acabei colocando a jurisprudência incorreta aqui. Deixa eu botar a correta, 2/9 de 2021. É um agravo interno, onde é a não interposição de recurso extraordinário e há uma incidência do verbete sumular de número 126 do Superior Tribunal de Justiça. A fundamentação para essa jurisprudência é de que a ausência de interposição de recurso extraordinário para debate de fundamento constitucional atrai a incidência da súmula 126 do STJ. A súmula vai dizer que é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido ele assentar em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Logo, a gente tem a seguinte premissa: outra jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça, outra jurisprudência completamente defensiva, certo? Se eu não faço a interposição de ambos os recursos que tratem sobre matéria, quando o acórdão violar matéria constitucional e violar matéria infraconstitucional, se eu não fazer a interposição de ambos os recursos, fizer apenas do recurso especial, meu recurso será inadmitido, porque o Superior Tribunal de Justiça entende que aquela matéria não pode ser analisada por eles. Certo? Me fiz entender nesse ponto? Alguém tem algum questionamento com relação a esse ponto? Com relação à não interposição de recurso extraordinário? Certo. Vamos para a próxima. O próximo questionamento que eu tenho para vocês, todos esses questionamentos, gente, que eu faço é com base na jurisprudência em tese do STJ, certo? São jurisprudências atuais e que eles apenas fazem uma repetição da fundamentação. Quando o recurso ele é manifestamente incabível, há uma interrupção de prazo, é possível que se aplique o princípio da fungibilidade quando o recurso ele é manifestamente incabível? Para o STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não vai interromper o prazo recursal, certo? E aqui eles utilizaram um fundamento que tinha sido feito em uma petição. O que é que aconteceu? Houve a interposição de um recurso especial e esse recurso especial foi inadmitido. Mas o advogado, ao
ao invés de interpor o agravo em recurso especial, ele fez um embargo de declaração. Para o STJ, isso era um erro grosseiro. Isso é um recurso manifestamente incabível. Não seria possível utilizar daquela fundamentação, daquele remédio recursal naquele ponto. Vejam, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Só que aqui eu vou colocar para vocês novamente a jurisprudência do STJ, que é justamente sobre os recursos manifestamente incabíveis, que, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a interposição de recurso manifestamente incabível não interromperá o prazo recursal. E aqui é justamente o que eu tinha dito, que a parte apresentou embargos de declaração. Só que a pergunta que eu faço a vocês em sequência: é possível embargos de declaração contra a decisão do presidente do tribunal que nega seguimento ao RESP? O fato de eu embargar uma decisão que inadmite um recurso especial, isso transforma automaticamente o meu recurso em manifestamente inadmissível? A regra geral é que não, certo? Não cabem embargos de declaração quando da negativa de seguimento do recurso especial pelo presidente do Tribunal de Justiça. E eles não terão efeito interruptivo e a parte, logicamente, ou se não apresentar logo o recurso especial, vai acabar perdendo prazo para manejar os outros recursos, por entender que o recurso é manifestamente incabível. Mas nós temos uma exceção. Essa exceção é quando a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de inadmissibilidade for muito genérica. Esse é um precedente do Superior Tribunal de Justiça, a qual informa que o recurso não é manifestamente quando eu interpuser embargo, eu opor embargo de declaração, no intuito de sanar uma decisão que é excessivamente deficitária, que é excessivamente genérica, certo? Então, vamos recapitular esse ponto. É possível fungibilidade quando você interpõe um recurso manifestamente incabível? Não, o STJ não admite essa fungibilidade, certo? A Isabel falou que erro grosseiro não interrompe o prazo recursal. Mas, Isabel, vamos pensar da seguinte forma: o embargo de declaração, ele é um recurso manifestamente incabível com relação para atacar uma decisão de inadmissibilidade do presidente do Tribunal de Justiça? Eu vejo novamente uma posição defensiva do Superior Tribunal de Justiça, com apenas uma exceção, que é quando a decisão do presidente do Tribunal de Justiça seja manifestamente deficitária, excessivamente deficitária, ou seja, quando ela é muito genérica, quando ela não invoca os fundamentos necessários para a inadmissibilidade, certo? Então, via de regra, não caberá embargo de declaração contra a decisão que inadmite o recurso especial, salvo se houver uma decisão excessivamente deficitária, certo? Vou colocar esse ponto aqui para vocês, novamente, aqui no chat, e coloquei as exceções, certo? E aqui repito novamente, o recurso manifestamente incabível não vai interromper o prazo para a regularização do vício acionado, não caberá fungibilidade, não será possível transformar o embargo de declaração nesse ponto, transformá-lo em um recurso especial não será possível, bem como não é possível
os embargos de declaração contra a decisão de inadmissibilidade, salvo uma única opção, que é quando a decisão for manifestamente incabível ou ela for excessivamente genérica, deficitária. Me fiz entender, doutores? Alguma dúvida com relação a esse ponto? Esse precedente de exceção aos embargos de declaração é uma decisão da Corte Especial. Ela veio no informativo número 537 do Superior Tribunal de Justiça, e ele vem da Corte Especial. Vou colocar aqui também essa decisão, até o número do agravo regimental, para caso alguém tenha algum interesse em ver posteriormente, certo? E aqui repito que essa decisão da Corte Especial, ela é única, ela tem uma única exceção, que é essa exceção de que só interromperá o prazo quando a decisão for excessivamente deficitária, genérica, certo? Alguém tem uma dúvida até agora? Algum questionamento? Certo, vamos para o próximo. Qualquer dúvida, vocês podem me falar. Acho que o Hélio está com a mão levantada aqui para mim. Não? Certo. Vamos para o próximo questionamento da jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça. Eu posso considerar uma matéria pré-questionada se o argumento ele for reiterado em contrarrazões? E aqui vou informar a vocês, vou dar uma breve exemplificação do que seria isso. Vamos supor que o Dr. Manuel ingressou com uma ação contra o Estado da Bahia. Só que, todavia, no comando sentencial, o juiz acabou acolhendo a tese do Estado de que havia a prescrição, que a prescrição alcançou o feito, extinguindo o processo com resolução do mérito. Certo? Dr. Manuel, inconformado com a decisão, interpõe recurso de apelação com 2 fundamentos, certo? Fundamento A e fundamento B. O Tribunal de Justiça dá provimento ao recurso de Dr. Manuel, mas apenas utiliza o fundamento A e ignora o fundamento B e reforma a sentença. Logo, Dr. Manuel já conseguiu o que queria com a interposição da apelação, que é a reforma da decisão. Só que o Estado da Bahia continuou não satisfeita com a decisão, opôs embargos de declaração no intuito de pré-questionar a matéria. O embargo de declaração foi conhecido, não foi acolhido, foi rejeitado, mas o seu efeito pré-questionatório foi aceito. A partir daí, o Estado da Bahia também vai lá e recorre da decisão para reformá-la através de recurso especial, utilizando apenas o fundamento A. Ele apenas ataca a decisão mediante o fundamento A. Quando o doutor Manuel é intimado a contrarrazoar o recurso especial, o doutor Manuel tem a seguinte premissa: ele fundamenta no argumento A e no argumento B. Perceba que o fundamento B só foi ser visto a partir do momento que Manuel apresenta essa fundamentação nas contrarrazões do recurso especial. O STJ, além de analisar o argumento A, ele vai poder analisar o argumento B? Ele pode ser considerado pré-questionado o argumento B? Lembre-se que o Tribunal de Justiça ele não analisou o argumento B, ele ignorou o argumento B e apenas admitiu a interposição da apelação com base no argumento A. Vocês acham que o Superior Tribunal de Justiça ele pode ele pode considerar o prosseguimento da ação fundamentando
o recurso especial com base no fundamento B, ou o fundamento B ele estaria completamente excluído de qualquer discussão? O STJ vai ter um posicionamento. Pois não. Pode falar, doutor. Quando que, por qualquer fundamento, tem um aforismo nesse sentido, né? Quando, com qualquer fundamento dos fundos que for suficiente para liquidar a ação, for decidido em determinado sentido, se esse for suficiente, ele seria, vamos dizer assim, ele excluiria o outro, se o outro fosse suficiente. É mais ou menos esse raciocínio? Sim, essa seria uma ideia do que aconteceria. O raciocínio que eu estou querendo informar para vocês é que se uma matéria não é devidamente pré-questionada, se só existe um argumento pré-questionado, por exemplo, o argumento A está pré-questionado, mas o argumento B não está pré-questionado, o Superior Tribunal de Justiça pode analisar o argumento B que não foi pré-questionado? Mesmo que tenha sido ventilado, você teria de pré-questionar ele, mais ou menos nesse sentido, porque o argumento A já foi apreciado. O B está fundo. Né? Então, ele tem que chamar a atenção sobre os dois. Quem tem que pré-questionar é quem está embargando declaração. Ou, nesse sentido, você tem que pré-questionar o outro outra vez, o que já foi objeto de... Vamos supor que o fundamento B ele foi ignorado por todas as partes, pelo Tribunal de Justiça e também pela parte embargante, certo? O que eu estou querendo dizer para vocês é que o STJ vai permitir uma possibilidade de pré-questionamento quando a parte que está contrarrazoando o agravo, o recurso especial, invocar aquela fundamentação. Vou me fazer entender novamente. Se existiu o recurso especial com base no fundamento A, único e exclusivamente, é o que está pré-questionado, eu não poderia analisar o fundamento B. Essa seria a lógica, porque só estaria pré-questionado o fundamento A. O que é que o STJ permite que seja feito? O STJ vai dizer: eu vou admitir o pré-questionamento do fundamento B, que não foi analisado pelo tribunal, que foi ignorado pelo tribunal, e vou poder decidir com base nesse fundamento B se a parte, ao apresentar contrarrazões de agravo em contrarrazões ao recurso especial, apresentar essa fundamentação. Me fiz entender ou ainda está um pouco difícil? Senão eu repito. Qualquer das duas partes, eu argumento somente A. Meu contendor, ele argumenta B. Certo. Então, como você disse, se a parte, não necessariamente a parte recorrente, a parte recorrida também pode ventilar o assunto. Seria isso? Ou a parte A teria de arcar com o ônus de ventilar ambos os aspectos, o A e o B? A lógica seria que a parte A teria que fundamentar, certo? Os dois. Essa seria a lógica. Mas se ele não fundamenta, ele só traz o fundamento A, logicamente o Superior Tribunal de Justiça estaria condicionado àquele fundamento A, correto? Certo. E não poderia ventilar a matéria B se ninguém falasse sobre o fundamento B, correto? Certo. Mas o Superior Tribunal de Justiça admite uma exceção quando eu, recorrido, invocar o fundamento B nas minhas contrarrazões de recurso especial. Me fiz entender? Então, seria uma espécie de saber lutar judô e ficar calado, quieto, não Exatamente. Exatamente. Aí aproveitar seria... a fraqueza do outro lado. Exatamente. Uhum. Essa é uma decisão
doutor, da Corte Especial. Essa decisão ela é pelo informativo de número 674. Ela foi feita no dia 17/6/2020. E aqui vou colacionar aqui novamente no chat a decisão da Corte Especial. A Corte Especial vai dizer que considera-se pré-questionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora. Certo? Me fiz entender nesse ponto? O bom aí é não perder a oportunidade de ficar calado, né? Falou Exatamente. Demais. Entendi agora. Entendeu? Porque é como se o STJ tivesse permitindo o seu pré-questionamento através da parte que não está recorrendo. Então, se for importante, se for bom para a parte, o importante é ficar calado. Se não, você apresenta a fundamentação se você achar que aquilo pode influir na decisão do ministro. Se você achar que aquele recurso tem chance de reforma, você pode apresentar as suas fundamentações. A fundamentação B, que não foi ventilada e que não foi pré-questionada, e que será considerada pré-questionada porque foi apresentado em contrarrazões de recurso especial. Certo? Certinho? Me fiz entender para todo mundo? Essa é uma decisão da Corte Especial, certo, gente? É uma decisão da Corte Especial. Vamos para o próximo questionamento que eu tenho para vocês. O seguinte posicionamento. É possível que eu faça uma reclamação constitucional para controlar a aplicação de entendimento firmado pela STJ em série de recurso especial repetitivo? Aqui eu vou novamente discutir com vocês o que seria uma reclamação. A reclamação, só relembrando, todos já sabem aqui o que é uma reclamação, que vai ser aquela ação proposta pelo Ministério Público ou pela parte que busque cassar uma decisão judicial ou um ato administrativo que acabe violando competência, autoridade do tribunal, súmula vinculante, decisão do STF em caráter de controle de constitucionalidade ou acórdão proferido em RDR ou incidente de assunção de competência. Aí eu questiono novamente a vocês. É possível que eu faça uma reclamação constitucional para controle da aplicação de entendimento firmado pela STJ em sede de recurso especial repetitivo? Aqui eu vou ter dois posicionamentos, certo? Aqui eu vou ter o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro ponto para o Supremo Tribunal Federal é possível, mas é possível apenas se tiver descumprido tese fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vai ser cabível a reclamação contra decisão que tenha descumprido tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, julgado sobre o regime de repercussão geral, sendo imprescindível, e aqui frise-se, imprescindível, que a parte tenha previamente esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. Esse é o posicionamento da primeira e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, certo? Essa decisão é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, no dia 8/6/2020, e outro, da segunda turma, do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 13/3/2020. Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal com relação à possibilidade de reclamação contra demandas que tenha o controle da aplicação de entendimento firmado por ele em série de recurso, em série de repetição, em série de repercussão geral. Para o Superior Tribunal de Justiça, já não será possível. Por quê?
porque eles vão afirmar que não se trata de instrumento adequado para controle de aplicação dos entendimentos firmados pela STJ em recursos repetitivos. E aí você me pergunta por quê? Ele também não sabe responder. É único e exclusivamente porque ele entende que não é um instrumento cabível. E essa é uma decisão dada pela Corte Especial. Vou apresentar aqui para vocês novamente aqui no chat. Novamente, não cabe reclamação para controle de aplicação de entendimento firmado pela STJ em recurso repetitivo. A reclamação não é instrumento adequado para controle dessa aplicação. Isso é a Corte Especial e é mediante o informativo de número 669, datado em 5/2/2020. Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação à possibilidade de reclamação? Se alguém tiver, eu vou esperar alguns minutinhos no chat, certo? Desculpem. Não? Então vamos para o próximo? E a próxima, que eu tenho só para discutir com vocês, bem básica, é uma coisa bem simples. É possível que eu aplique a teoria da causa madura em julgamento de recurso especial? Lembrando que a teoria da causa madura é aquela que tem fundamentação no parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC 15, que vai determinar que se o processo estiver em condições imediatas para julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Certo? A causa estando apta para julgamento, é possível que o Superior Tribunal de Justiça aplique a teoria da causa madura, prevista no parágrafo 3º do 1013 do CPC. Existe essa possibilidade, gente? Aqui vou afirmar que não. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível a teoria da causa madura em sede de recurso especial. Por quê? Porque eu vou esbarrar justamente na reanálise de fato e de mérito, o que é barrado pela súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por isso, eu não posso aplicar a teoria da causa madura em sede de recurso especial, por mais que o feito esteja apto para julgamento. Eu não posso decidi-lo, certo? Vou colocar aqui para vocês novamente o RESP, ao qual foi decidido. Isso, ele foi julgado em 8/3/2016 pelo ministro Humberto Martins, que hoje é o presidente do STJ. Certo? Logo, repito para vocês, não é possível a aplicação da teoria da causa madura em sede de recurso especial, único e exclusivamente porque isso vai esbarrar na reanálise de fato e de mérito, no qual o tribunal não pode discutir mediante o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no verbete de súmula 7. Certo? Quanto a isso, alguém tem alguma dúvida, algum posicionamento com relação a essa matéria? Não? Vamos para a próxima, então? Próximo questionamento que eu tenho para vocês é: como que deve ser demonstrada a tempestividade recursal com os feriados locais? Como que eu demonstro tempestividade recursal quando existe aqui na Bahia alguns feriados locais, em Goiás, feriados locais, qualquer outro estado, no estado do Rio de Janeiro, feriados locais? Como que eu comprovo a tempestividade do meu recurso? Eu, particularmente, pesquiso no site do TJ se há algo constando lá, se houve falta de expediente em determinado período, ou feriado, e baixo aquele decreto e juntaria no recurso. E também, claro, deixaria informado no recurso, na parte da tempestividade. Certo, perfeitamente.
A simples junção do calendário que está no site do tribunal é motivo suficiente para a demonstração de tempestividade? Se eu simplesmente, não como o Tiago fez, como o Tiago faz, de apresentar o decreto, de apresentar a fundamentação na peça, se eu apresento o simples print do calendário disponível no site do Tribunal de Justiça, onde vai mostrar os feriados locais, no site onde aparece feriados locais do ano de 2021, tal e tal e tal. É o que aparece no site. Aquilo é apto para comprovar a tempestividade recursal? Aqui eu vou ter dois posicionamentos distintos. O primeiro é do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal vai afirmar que o calendário disponível no site do Tribunal de Justiça, onde mostra os feriados, é um documento idôneo para comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, na forma do 1003, parágrafo 6º. Certo? E aí a gente tem outro posicionamento também no Supremo Tribunal Federal, onde afirma que vai ser até possível a impetração de mandado de segurança para impugnar o ato judicial que decide pela intempestividade, que havia sido protocolada dentro do prazo legal, isso porque se está diante de uma situação excepcional. Logo, por STJ, para o STF, a mera demonstração do calendário disponível no sítio do Tribunal de Justiça é documento hábil, é documento apto a demonstrar. Certo? Vou juntar esse julgamento aqui para vocês, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e isso foi feito vinculado mediante o informativo de número 957. Certo? E aqui vou informar novamente que o Supremo Tribunal Federal entende que é possível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que inadmite o recurso especial pela ausência de tempestividade, certo? Então, reprisando, o Supremo Tribunal Federal aceita o mero comprovante de calendário no sítio do tribunal. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento diverso, certo? Esse é um julgado do dia 30/3/2020, pela relatora ministra Nancy Andrighi, onde ela afirma que a jurisprudência do STJ vai entender que a cópia do calendário editado pelo tribunal de origem não vai ser documento apto para comprovar a tempestividade recursal. Isso porque a mera existência de feriado local apresentado em sítio no site do Tribunal de Justiça não será possível. Será necessário que você demonstre a lei ou o ato administrativo editado pela Corte que comprove a ausência de expediente forense na data em questão. Certo? Reitero, para o Superior Tribunal de Justiça, não é possível que eu apresente apenas o print ou apenas o calendário disponível no sítio do Tribunal de Justiça, sendo necessário que eu comprove, mediante lei ou ato administrativo, que naquele dia não houve expediente forense, certo? Aqui vou deixar claro para vocês o conflito que a gente tem de jurisprudência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal com relação a essa matéria, mas o STF já decide até pela possibilidade do mandato de segurança com relação a esses pontos, com a impetração desse mandato de segurança. Com relação a esse posicionamento, alguém tem alguma dúvida? Não? Se não, vou colacionar aqui para vocês novamente a jurisprudência do STJ, lembrando que a de cima é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, onde se admite a possibilidade de
calendário disponível no sítio do tribunal para que se comprove a tempestividade, e o Superior Tribunal de Justiça não entende como possível essa apresentação do calendário no sítio do tribunal, sendo necessário a lei ou o ato administrativo para a comprovação da tempestividade de recursão. Certo? Por fim, gente, com relação a essa jurisprudência em tese, o último ponto que eu quero trazer para você é quanto a uma possibilidade recursal. E aqui eu quero questionar a vocês qual seria o remédio recursal que seria cabível contra uma decisão que considera a distinção em processos sobrestados em razão de recursos repetitivos. Aqui vamos entrar no determinada parte entra com uma ação contra o banco para discutir taxa X e na defesa o banco informa que há recurso repetitivo sobre o tema pedindo o sobrestamento do feito. Certo? Se o juiz de primeiro grau aceitar o sobrestamento do feito, o que é que eu posso fazer com relação a isso? Como que eu posso demonstrar que não é motivo, que não enseja o sobrestamento do feito aquela matéria? Como eu posso fazer isso? Lembrando que, sobre a ótica do CPC de 73, a decisão que determinava o sobrestamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos, não selecionados como paradigmas, era irrecorrível. Certo? Então, o que é cabível contra a decisão que determina o sobrestamento do feito? Para o Superior Tribunal de Justiça, é cabível agravo de instrumento contra a decisão de juízo de primeiro grau, que resolve o requerimento de distinção dos processos sobrestados em recurso repetitivo. E aqui eu volto novamente ao início da aula. A observância do distinguish ou para o overruling, a superação e a distinção. É muito importante que sempre se apresente a distinção dos feitos que estão sendo discutidos ou a superação de determinado posicionamento, certo? Aqui, nessa distinção que eu falo, quando você vai apresentar alguma fundamentação de que não é possível a aplicação a aplicação de sobrestamento do feito, você, logicamente, precisa apresentar o distinguish, precisa apresentar a distinção dos casos concretos, informar que um caso concreto fala sobre X e o que os processos que estão sobrestados fala de X, de tarifa X, e aqui o que eu estou discutindo é a tarifa Y, certo? É muito importante que eu sempre faça essa distinção com relação às matérias que são objetos recursais, certo? Mas eu vou colocar aqui novamente essa decisão com relação ao agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento de distinção, ela foi dada em 8/10/2019, mediante o informativo 658 do Superior Tribunal de Justiça, certo? Eu acho que... Ed, você está aí? Tô sim, tô aqui. Deixa eu só questionar eles aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa jurisprudência que eu acabei de discutir? Porque aqui é o encerramento da discussão sobre a jurisprudência. Posteriormente, vou fazer um intervalo agora, vou discutir os enunciados de súmula que versam sobre recurso especial e, por fim, vou demonstrar uma série de recursos que foram inadmissíveis e vou informar qual a fundamentação que foi aplicada para a sua inadmissibilidade. Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa jurisprudência? Se tiver, a gente faz a resolução aqui agora, discutindo um pouco mais sobre a matéria. Alguém tem? Mas também, gente, caso queiram, a gente pode discutir essa matéria no retorno do intervalo. Ed, vamos dar 10 minutinhos, a gente volta... São 15h26, a gente volta a 15h36, né? Pronto.
Pronto. Eu vou pausar aqui Ed, o vídeo, para não Ed, ficar vamos parando. voltar às 15h40, certo? Perfeito, fechado. Viu? Tchau, Vou tchau. pausar aqui. Vou voltar. Pronto. Tá gravando já, pode começar. Tudo bom, gente? Vamos para a segunda parte da nossa aula aqui. Atendimento com relação à jurisprudência em tese, Superior Tribunal de Justiça, para a gente acabar retornando, se alguém teve alguma dúvida, se alguém teve algum questionamento, se alguém não concordou com o posicionamento da STJ, ou podemos continuar. Certo. Esse segundo ponto, gente, de aula, eu vou apenas falar um pouco sobre as súmulas defensivas do Superior Tribunal de Justiça, que são exclusivamente veiculadas a um recurso especial, certo? O primeiro enunciado de súmula, primeiro verbete de súmula que eu vou discutir com vocês, é o verbete de súmula de número 211. É um verbete de súmula que ele é muito criticado, é um verbete de súmula muito polêmico, até pelo tempo que ele tem. Esse verbete de súmula diz que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargo declaratório, não foi apreciada pelo tribunal ACO. Certo? Esse tipo de posicionamento é um posicionamento bem antigo e é uma súmula muito criticada pela doutrina, quando a doutrina vai até afirmar que esse enunciado está superado pela força do artigo 1025 do Código de Processo Civil, que trata sobre o pré-questionamento ficto, não é verdade? E muitos autores discutem o cancelamento desse verbete de súmula, e a gente tem como expoente o professor Fred Didier e o professor Leonardo Carneiro, certo? Mas, independente do questionamento que a gente faça, o Superior Tribunal de Justiça ainda mantém este posicionamento e faz como se fosse uma regulação do verbete de súmula, ao qual exige, como a gente já tinha falado no início da aula, que você, além do pré-questionamento ficto, que você imponha, que você coloque no seu recurso especial um tópico que se discuta expressamente o que aconteceu no 1022, a decisão de embargos, demonstrando novamente a omissão, a obscuridade e a contradição. Tudo no intuito de você demonstrar o pré-questionamento ficto. Então, a súmula que ainda está em incidência, uma vez, ainda que se tenha muita discussão, muita polêmica com relação a essa matéria. Atos contínuos, a gente tem a súmula 207 do Superior Tribunal de Justiça, também é outra, que é do ano de 1988, todas eu estou colocando no chat, tá, gente? A súmula 207 vai informar que é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Aqui eu vou dizer 2 pontos. Ela é válida, mas com uma nova interpretação. Para o processo civil, ela não tem mais validade. Para o processo penal, ela continua vigente, porque os embargos infringentes foram extintos pelo Código de Processo Civil do ano de 2015, sendo mantida apenas os embargos infringentes no Código de Processo Penal. Aqui a gente tem uma ideia, quando essa súmula foi criada, que a gente tinha um entendimento muito rigoroso com relação à aplicação dessa súmula. A gente tinha um entendimento muito rigoroso, mas a súmula 207 está revogada para o direito processual civil. Não tem nenhuma validade mais, uma vez que os embargos infringentes foram removidos do Código de Processo Civil. Certo? O próximo enunciado de súmula é o de número 115, mas é o enunciado de súmula de número 115 com uma nova interpretação. O que é que aconteceu? Essa súmula de número 115 informava que na instância especial só é possível recurso especial quando você estiver instruído por advogado. E se o advogado não tem procuração nos autos, esse recurso vai ser
inexistente. O STJ ele tinha um entendimento muito rigoroso à época desse verbete sumular, onde seria necessário a perfeita demonstração de representação processual no ato de interposição do recurso especial. Só que quando o CPC 15 ele foi editado, a doutrina majoritária, que escreve sobre o processo civil, afirmou que o enunciado estaria superado. E até mesmo, isso foi até aprovado com o enunciado de número 83 no Fórum Permanente de Processualistas Civis. Com essa discussão de superação ou não desse verbete de súmula, o STJ deu uma nova interpretação para esse verbete sumular. O que o STJ disse? Ele disse que a súmula 115 vai permanecer válida. No entanto, agora, mesmo que o recurso tenha sido interposto por advogado sem procuração nos autos, o ministro, ele, antes de considerar o recurso especial inadmissível, antes dele considerar inexistente o recurso especial, ele deve intimar a parte para regularizar esse defeito, nos termos do artigo 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, certo? Então, nós temos esse enunciado de súmula 115 com uma nova interpretação, uma vez que, mesmo que o advogado tenha interposto recurso especial sem juntar à procuração, na égide do CPC de 2015, será intimado para corrigir o defeito na representação, certo? Alguma dúvida até agora com relação aos verbetes de súmula? Não. O próximo verbete de súmula que eu tenho para discutir com vocês é um verbete de súmula que ele é do STF. É o verbete de súmula 399. Mas esse verbete de súmula, ele é anterior à Constituição Federal de 88, quando o STF ainda acumulava a apreciação de ofensa à legislação federal. Então, a súmula do STF, ela falava a seguinte premissa: não cabe recurso extraordinário por violação de lei federal quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal. Essa nova súmula, a gente só vai mudar um ponto básico, que onde se lê recurso extraordinário, agora vai se ler recurso especial. Logo, deve ser lida da forma de que não cabe recurso especial por violação à lei federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal de justiça. Certo? Alguma dúvida com relação a essa súmula? Lembrando que ela foi feita, que a maioria da doutrina entendia como superada, mas o STJ fez apenas uma readequação para trazer súmula e manteve com 399 do STF, certo? O próximo enunciado de súmula é a súmula de número 400 também do STF, e aqui a gente tem uma súmula bastante polêmica, muito criticada doutrinariamente. A súmula transcrita no chat diz que a decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra A do artigo 101, inciso 3º da Constituição Federal. A maioria da doutrina vai dizer que esse enunciado de súmula vai estar superado, mas ainda assim a gente vai encontrar julgados do STJ aplicando seu raciocínio. Por exemplo, temos o agravo regimental, que é do Rio Grande do Sul, onde é aplicado o verbete de súmula. E ainda que seja feita essa aplicação dessa súmula, a gente tem que fazer duas ressalvas, certo? A primeira ressalva é que quando se fala em recurso extraordinário, agora a gente deve ler recurso especial, porque, novamente, a mesma lógica da súmula anterior, ela foi feita antes da Constituição Federal, quando as questões federais também eram decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, quanto a debates constitucionais, eu não posso aplicar esse verbete de súmula. Por quê? Eu vou apresentar a fundamentação
do próprio STJ com relação a essa matéria. Só um minutinho. A afirmação vai ser de que temas de índole constitucional não se expõem em natureza própria de natureza que se revestem à incidência do enunciado de número 400 do Supremo Tribunal Federal. Essa formulação sumular não tem aplicabilidade, não tem qualquer pertinência e aplicabilidade às causas que vinculem perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de recursal extraordinária, questões de direito constitucional positivo. Em outras palavras, uma matéria constitucional não há que se cogitar de interpretação razoável. A exagese de preceito inscrito na Constituição da República, muito mais do que simplesmente razoável, há de que ser juridicamente correta. Certo? O próximo verbete sumular que a gente tem é a súmula de número 518, essa do Superior Tribunal de Justiça, onde diz que, para fins do artigo 1105, inciso 3º, alínea A da Constituição Federal, não vai ser cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Isso a gente vem anteriormente com uma discussão básica que a gente fez na primeira parte da aula, se seria possível a reclamação constitucional ou o recurso especial. Aqui, como uma forma de se amparar nesse enunciado, nesse verbete de súmula, a gente tem aquelas duas correntes doutrinárias, que aqui eu repito, que é possível a aplicação da reclamação constitucional em face da não aplicação do enunciado de súmula, com base na aplicação do artigo 988, que é a reclamação constitucional, ou a gente também tem a possibilidade do recurso especial, fundamentando não na inaplicabilidade da súmula, mas sim porque deixou-se de se vislumbrar a legislação federal que está por trás da aplicação do verbete de súmula. Certo? Alguma dúvida com relação a isso aqui, a essa matéria? Certo? Os próximos enunciados de súmulas que temos são enunciados muito mais simples de se compreender. A gente tem a súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, ao qual não é possível o conhecimento de recurso especial por divergência quando a orientação do tribunal se tiver firmado no mesmo sentido da decisão recorrida. Teremos a súmula 13, que é relacionado à divergência de julgados no mesmo tribunal. A divergência desses julgados não vai ensejar recurso especial, não será possível a sua interposição de recurso especial pela divergência dos julgados. Teremos a súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, ao qual vai ser sustentado que é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assentar em fundamentos constitucional e infraconstitucional. É como a gente já tinha discutido lá em cima, só será possível se você interpor os dois recursos simultaneamente. Se você apresentar apenas o recurso especial e o acórdão tiver matéria constitucional e matéria infraconstitucional, para você, o seu recurso será inadmitido, porque você não apresentou o recurso extraordinário, não podendo o Superior Tribunal de Justiça dispor sobre a matéria constitucional por uma possível usurpação de competência. Ato sequencial, a gente também terá a súmula 86 do STJ, onde será possível recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. E, finalizando, a gente vai ter a súmula 123 do STJ, que é a decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Por favor, por gentileza, a questão da interposição
a questão da interposição do recurso contra acórdão em sede de agravo de instrumento, que é uma coisa que me atormenta um pouco. Poderia voltar um pouquinho e, sei lá, dar uma pequena pincelada a mais no assunto? Como assim, doutor? Você não conseguiu Foi, entender a 86, é isso? eu estava raciocinando aqui, deu uma Sim. travada na minha cabeça. O que foi Vamos mesmo com o enunciado da súmula? O enunciado da súmula 86 é que é cabível 86, recurso. cabe recurso especial contra acórdão proferido em julgamento. Porque tinha uma questão antes disso aqui, né? Se não Sim. me engano. Certo, certo. Não, tudo bem. Eu estava atualizado, só que eu digo, será? A gente toma susto toda hora com as coisas do STJ, do STF. É verdade. Meu Deus, mudou. Aí tudo bem, tá tudo, pode, pronto, Nós entendi. temos alguns precedentes absurdos no STJ que não tem como a gente explicar. Como professor, a gente não tem como explicar. Como eu lhe explico que o STJ agora quer que você agrave internamente uma decisão colegiada? Eu não tenho como lhe explicar isso. Isso vai contra a literalidade da lei. Não Sim, tenho como sim. lhe explicar esse ponto. Como eu posso explicar que o STJ tem a sua própria contagem de prazo? Você vai verificar aqui. Eu vou demonstrar alguns julgados, onde tem até um da própria Defensoria Pública do Estado da Bahia, onde o recurso está sendo inadmitido pela intempestividade. Ele disse que o recurso não foi tempestivo. Por que ele disse que o recurso não foi tempestivo? Porque a gente não juntou o ato administrativo que publica quais foram os feriados locais. Só que o STF já tem outro posicionamento, que o mero calendário apresentado no sítio do tribunal é apto a demonstrar a tempestividade. Então, a gente tem recursos que são inadmitidos no Superior Tribunal de Justiça, que único e exclusivamente está em contrassenso com o entendimento aplicado pela Suprema Corte. Como é que eu explico esses pontos? Como que eu faço essa explicação de que o próprio STJ fez uma releitura do Código de Processo Civil, ou que o próprio STJ está em desconformidade com o Supremo Tribunal Federal? E aí, como uma via de demonstração de tempestividade, o STF permite que você faça um mandato de segurança, certo? Para assegurar seu direito líquido e certo. Mas são entendimentos, são alguns posicionamentos oriundos do Superior Tribunal de Justiça que não tem como se explicar. Você simplesmente tem que se aceitar aquele posicionamento por não ter mais via para ser discutida. Como é que eu discuto que o tribunal de origem não quer aplicar o enunciado, o verbete de súmula da STJ? Para onde que eu vou a partir disso? Eu vou para a reclamação? Se eu for para a reclamação, eles vão inadmitir meu recurso. Se for por recurso especial, é muito difícil que passe esse recurso especial com base na discussão da legislação federal que ampara o enunciado de súmula. É muito difícil fazer isso. Como o Matheus Brito já tinha dito, ele não achou nenhum julgado e justamente não tem muitas decisões monocráticas que existem com relação de admitindo a reclamação constitucional e quando chega no Superior Tribunal de Justiça, ela vai cair única e exclusivamente porque o Superior Tribunal de Justiça não entende como plausível, como admissível, como o objeto recursal, como a necessidade do recurso estar lá. Simplesmente não tem como se explicar tais pontos. Certo? É o STJ, como eu digo a você, fazendo mudanças bruscas na legislação, sendo que ela só deveria aplicar a mesma. Certo? Aqui, agora, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, peço que fale. É muito bom quando o doutor Érico apresenta também, porque gera um maior debate com relação à matéria, né? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, falem aqui, senão vou iniciar nos julgados que são inadmitidos os recursos especiais. Alguém tem? Então, eu vou começar com a inadmissão dos recursos especiais, gente. O primeiro que eu vou demonstrar para vocês é um agravo em recurso especial. Esse agravo em recurso especial, ele é oriundo
da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Eu vou mandar aqui para vocês agora a... Eita, peraí que eu não estou conseguindo. Estou colocando aqui no chat para vocês essa decisão, certo? Essa decisão é da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Deixa eu só procurar aqui. Eu vou demonstrar isso aqui primeiro, que é com relação a um agravo em recurso especial. Esse agravo em recurso especial é oriundo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma decisão do ministro-presidente do STJ, e percebam que a admissibilidade ou inadmissibilidade ela é feita em uma página, certo? Lembrem-se da jurisprudência defensiva do Superior Tribunal de Justiça. Todos os verbetes de súmula que aqui falei, todas as jurisprudências em teses que aqui demonstrei, todas têm um caráter defensivo, um caráter de não demonstração, para não passar, para não ser admitido um recurso especial. Para quem conseguiu abrir aqui, eu mandei no chat, é uma decisão do ministro Humberto Martins, o ministro-presidente, e ele vai afirmar única e exclusivamente que o recurso é intempestivo. Mas por que o recurso é intempestivo para ele? Porque ele foi feito fora do prazo, e ele não coloca aqui a argumentação de que não foi aceita o colacionamento do calendário previsto no sítio do tribunal. Então, único e exclusivamente, ele fala que o recurso foi intempestivo porque a parte foi pessoalmente intimada do acordo no dia 10/9, sendo seu recurso especial interposto só no dia 1/11 de 2019. A gente sabe que a gente tem a dobra legal e a apresentação dos feriados, logicamente, a gente precisa demonstrar, apresentar, de acordo com o entendimento do STJ, mediante o ato administrativo, certo? O ato administrativo ou a lei que determina os feriados locais. Algum tipo de documento oficial feito pelo Tribunal de Justiça, onde se tem os recursos, os feriados locais. Essa é uma decisão da DPRJ quanto à tempestividade. Esse é um dos pontos. O segundo ponto que eu vou demonstrar a vocês, que é com relação é uma segunda decisão, que é também da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nessa decisão, o ministro vai dizer a seguinte, e aqui é o ministro Mauro Campbell, ele vai informar que o recurso, ele não impugnou especificamente os pontos. Aqui era um recurso especial, certo? Esse recurso especial ele foi inadmitido por conta, aqui ele foi negado o seguimento a esse recurso especial com base na súmula 7, certo? Mas, quando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela agravou o recurso especial, ela fez um recurso de agravo em recurso especial, ela aparentemente, ou essa é a posição do ministro, não impugna especificamente e suficientemente o assunto, afirmando da inaplicabilidade especificamente o fundamento que deu inadmissibilidade no seu recurso. Aqui o ministro vai informar aqui especificamente e suficientemente estes fundamentos, restringindo a apontar invasão de competência e reiterar as teses. Então, outra decisão na qual foi inadmissível o recurso pelo simples fato de que não houve impugnação específica ou ofensa ao princípio da dialeticidade, certo? Então, quando você tem uma decisão de inadmissibilidade, aqui vou repetir novamente, é necessário, é obrigatório
muito obrigatório de que se faça a impugnação específica da decisão de inadmissibilidade. Se for inadmitido pela súmula 7, pela súmula 8, pela súmula 10, qualquer tipo de súmula, aquela fundamentação precisa ser atacada, aquela fundamentação precisa ser específica, aquela fundamentação precisa correr junto ao princípio da dialeticidade. Você precisa abrir, logicamente, um tópico específico para que se demonstre a inaplicabilidade da súmula 7 sobre risco de você ter o seu recurso especial inadmitido por conta de ausência de impugnação específica. Gente, aqui, quanto a essas decisões de inadmissibilidade recursal, eu peguei só os enunciados decisões de inadmissibilidade que tem a Defensoria Pública, até porque é o nosso foco, certo? O próximo julgado que eu tenho para vocês é o julgado de número... Esse julgado do STJ, o 19, que também é da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E aqui é o ministro-presidente. Novamente, é uma nova decisão que trata sobre inadmissibilidade recursal, único e exclusivamente por ausência de tempestividade recursal. E, novamente, a gente entra naquela argumentação de que é necessário, de acordo com o STJ, de que você apresente o ato administrativo ou a lei que instituiu os feriados que ocorreram naquele ano corrente, certo? Se não houver essa apresentação dessa documentação, seu recurso será inadmitido, porque, logicamente, não será feita uma contagem de prazo. O presidente ou a pessoa que vai fazer a sua admissibilidade recursal, ela não vai entrar no Tribunal de Justiça do seu estado para ver quais foram os feriados que foram feitos. Então, é necessário, novamente, que se apresente, que se demonstre que existe os feriados locais através de ato administrativo ou de legislação. Lembrando que contra essas decisões de inadmissibilidade por conta de recurso intempestivo, é necessário, é muito bom, e se você entender que você está tempestivo e você juntou pelo menos o calendário do sítio do tribunal, que você entre com mandado de segurança, o amparo nas decisões do Supremo Tribunal Federal, para garantir a admissibilidade recursal do seu recurso especial, certo? O outro que eu tenho para vocês também, eu peguei 8 julgados, gente. Esse julgado da DPE Bahia, na verdade, esse julgado aqui, o próximo julgado é um da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, e aqui a gente vai ter novamente uma decisão de inadmissibilidade por ausência de impugnação específica. Novamente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, certo? Novamente, eu vou ter aquela discussão de que você necessita, que você é obrigatório impugnar especificamente todos os pontos que gerou inadmissibilidade no seu recurso especial. É obrigatório, é essencial, certo? Eu vou colocar logo todos aqui, pessoal, porque todos vão ter praticamente a mesma base lógica, certo? Esse aqui também se trata de uma decisão de ausência de impugnação específica. Tem um também aqui da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que trata também sobre a tempestividade recursal. E tem outros da Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal, que também versa sobre essas matérias de ausência de impugnação específica, ausência de tempestividade, ausência de... quando você esbarra na súmula 7 e você não demonstrar que você não está discutindo os fatos, e sim o direito aplicado àqueles fatos, certo? Aqui, gente, eu vou informar a vocês que todos, quando vocês forem buscar jurisprudência, tiverem interesse em pesquisar jurisprudência, todos versam sobre a mesma matéria. Todos mesmo discutem a tempestividade, a ausência de impugnação específica, todos discutem a mesma forma, porque é majoritariamente padronizado essas inadmissibilidades recursais, certo? Então, eu relembro novamente, é completamente necessário a impugnação específica, é completamente necessário você demonstrar que você não está discutindo os fatos, e sim você está discutindo o direito aplicado àqueles fatos. É necessário que você demonstre também na tempestividade recursal
até um novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo ou a lei que institui os feriados para a computação do prazo recursal, que demonstra tempestividade. Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a esses pontos? Não? Então, gente, essa foi a minha exposição. Eu espero que vocês tenham entendido a grande parte do que eu tenha dito. Tentei trazer para vocês a jurisprudência em tese do STJ, fiz uma breve revisão do que aconteceu na aula anterior, discuti um pouco sobre a jurisprudência em tese do STJ, como é o posicionamento deles, como é essa jurisprudência defensiva, como é uma possibilidade de se passar por essa jurisprudência defensiva, além desses verbetes de súmula, todos colacionados aqui no chat, todos com o viés de travamento do recurso especial, que caminham para uma inadmissibilidade recursal. Por fim, busquei demonstrar para vocês como isso funciona na prática através dos julgados do STJ, que vocês devem perceber que é majoritariamente padronizado. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, e eu vou ficar à disposição para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Eu observei aqui num dos julgados aqui, que ainda tem a inconveniência da majoração dos honorários recursais, né? É a regra. A regra que sempre ocorre. Mas, tipo, eu não recebo nada, não vou ver nada, e você ainda vai ter que pagar mais um pouquinho. Exatamente. Você que perdeu lá, já teve a majoração, provavelmente. Há uma segunda majoração, né? Na apreciação do STJ. Exatamente. Você toma pancada de todos os lados possíveis. Você toma a pancada da inadmissibilidade, você toma a pancada da majoração dos honorários advocatícios. E isso é padronizado. Toda decisão tem a majoração recursal. Toda decisão. Não existe nenhuma decisão que seja monocrática, assim, que exista, que não houve a condenação em honorários advocatícios ou até a sua majoração. Mas a parte boa, pode ser que tem parte boa nisso, né? É que é fixo em 15%. Eu vi. Se é que existe algo bom em você, além de ter a inadmissibilidade recursal, você ainda ser condenado a pagar honorários advocatícios, né? Não é bom para quem está recorrendo. Exatamente. O recorrido fica feliz da vida, né? Exatamente. Embora não vai receber nada porque os nossos assistidos não têm como pagar. Quer dizer, via de regra, não tem como pagar, né? Agora, esquecem aqui no tribunal, é frequente, muito frequente. Essa regra não é assim seguida ao pé da letra, não. O advogado tem que levantar na tribuna essa questão, ou então embargar, né? Para poder ver se... Mas lá é automático isso. É a regra de é a regra de qualquer tipo de inadmissibilidade. Teve inadmissibilidade, a regra é que aconteça. Se você pegar todos os julgados colacionados aqui, tem mais de 30, só que todos falam a mesma coisa. Ou é ausência de tempestividade, ou é ausência de impugnação específica, ou é a pessoa querendo bater frontalmente com o recurso especial, sendo que ele é manifestamente incabível, sendo que ele viola a súmula 7, a pessoa não tenta fazer essa saída da súmula 7, falando que não é um reexame de fato, é um reexame sobre o direito aplicado aos fatos. Então, e tem muita decisão aqui trazendo para o nosso Tribunal de Justiça da Bahia de inadmissibilidade, que são padrões, que é violação à súmula 7, violação a recurso repetitivo de número tal, violação da súmula tal, ausência de impugnação específica, ausência de violação da súmula 276, 279 do STF. É sempre a mesma coisa. Então, quando a gente vai agravar o recurso especial, obrigatoriamente a gente precisa demonstrar, a gente precisa impugnar aquele ponto. Se o desembargador, o vice-desembargador presidente, o desembargador presidente fundamentou na súmula 7, eu preciso abrir um tópico muito grande na minha peça no agravo
em recurso especial da inaplicabilidade da súmula 7. Tem que ser um tópico muito grande, a ponto de você demonstrar e, quando subir, não ter uma decisão padrão dessa, informando que não houve impugnação específica. Mas é a regra. É a regra. Infelizmente, é a regra que nós temos. Certo? Se alguém não tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer coisa. Caso não, a gente já pode encerrar o nosso encontro e a gente se encontra no dia 26, que acredito que será a doutora Sabrina que vai fazer a exposição. Certo? Um prazer. Um prazer, doutor. Tchau, tchau. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Eu acho que não tem não, Ricardo. Vou aproveitar, então, para agradecer aqui ao doutor Ricardo, já que alguém quer fazer mais alguma colocação. Não, doutora, pode ir. Não, porque obrigada, doutor Ricardo, aí pela aula, né, pelas explicações, muito importante para a gente, né, essa questão das súmulas, que a gente está sempre se batendo nelas para a admissibilidade dos nossos recursos, né? Obrigada. Nada, doutora. Tchau, tchau. Eu que agradeço a oportunidade e também aqui registro meu agradecimento ao convite da professora Sabrina Dourado, que é a coordenadora do curso, e também agradeço ao professor Clériston também pelo convite. Eu agradeço a todos e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Tchau, até a pessoal. próxima. Obrigada, Dineci. Nada, doutora. Tchau.